Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Que bom tê-los aqui conosco mais uma vez, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. O sentimento de estarmos perto um dos outros, para compartilharmos daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. O momento de viver a sua palavra, de ver vocês aqui, para nós também é muito bom. Obrigado por sua presença, você que está aí do outro lado. Que você possa parar um pouquinho, que você possa, nesse momento, se render aos pés do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Eu quero te convidar neste momento a curvar a sua cabeça onde você está, a fechar os seus olhos, para que juntos podermos agradecer a Deus por esse dia, por essa semana, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de ainda estarmos aqui para glorificar o seu nome. Amém. Senhor, nós te damos graça, te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na tua presença, de sermos a tua igreja. Te louvamos, Pai, pela liberdade que temos no nosso país, de divulgar a tua palavra, de ler, de levar aonde quer que nós vamos, de falar dela a tempo e fora de tempo. Guarda, Senhor, os nossos corações, os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Nos dirige, nos leva, ó Pai, em nome de Jesus, aonde quer que chegarmos, cumprir o teu propósito, cumprir a tua vontade, sermos, Senhor, a igreja que tu precisa. Que nós possamos estar, ó Pai, vigilantes e ao teu lado em todo o tempo. Nos dirige, Espírito Santo, para cumprir a tua vontade, o teu querer e não o nosso, em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Juntos hoje vamos compartilhar de um momento muito gostoso dentro da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o momento que Jesus anda sobre o mar. Nós vamos falar daquele momento, daquele capítulo lá em João capítulo 6, quando Jesus, ele chega aos seus discípulos e diz: eu vou me despedir do povo, e vocês vão entrar naquele barco e vão passar para o outro lado. É interessante que quando Jesus está ali naquele momento, é logo depois da multiplicação dos pães, depois que Jesus ministra para aquela multidão, que ele ministra a sua palavra, que ele faz maravilhas, que ele multiplica aqueles 5 pães e 3 peixinhos. E chega o momento de se despedir da multidão. E Jesus naquele momento percebe uma oportunidade de provar os seus discípulos, de ver como eles estão, de saber como está a fé de cada um deles. Não para ele mesmo, Jesus, mas para os próprios discípulos verem como eles estavam enquanto discípulos de Jesus. É interessante que cada provação que nós passamos, cada momento difícil que nós vivemos, nos leva a um sentimento muito ruim, um sentimento de derrota, um sentimento de estar só, de decepção. É isso que se passa na mente daqueles discípulos naquele momento e de muitos de nós nos dias de hoje. Vamos compartilhar um pouco dessa palavra. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 16. Amém? Nós vamos compartilhar. Esta mesma palavra, se você for ver, nós lemos ela lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, e é um dos momentos que eu mais gosto, porque quando Jesus chega perto do barco, a gente vê o desespero dos seus discípulos, né? Mas vamos lá, João capítulo 6, versículo 16, 21, diz assim: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar e desceram em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25
uns 25 ou 30 estádios viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Olha só, em Mateus capítulo 22, capítulo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: coragem, sou eu, não tenhas medo. É interessante que quando nós nos sentimos só, quando nós nos sentimos provados, todos esses sentimentos nos afloram. As provações de vida revelam sentimentos ruins que estão em nós, que podem ser vencidos por uma fé genuína em Jesus. Não importa a tribulação, não importa a guerra que eu estou vivendo, não importa se eu estou decepcionado, se eu estou só, o problema é como estou eu e Jesus, como estou eu e Deus, como estão os meus momentos com Ele. Eu posso continuar caminhando, eu posso continuar rompendo, ou eu vou parar, ou eu vou travar diante daquilo que está acontecendo comigo. São tantas provas, são tantas coisas que nós vivemos nos dias de hoje, assim como aqueles discípulos. E se você perceber, se você for para o livro de João, Marcos, essa mesma passagem vai mostrar para você em Marcos 6,45, que Jesus diz assim: eu vou me despedir da multidão, entrem no barco e vão adiante, vão à minha frente. E quando Jesus se despede da multidão, Jesus não vai logo ao encontro dos discípulos, Jesus sobe ao monte novamente, e ali ele começa a orar. Te pergunto eu, nesse momento que Jesus está lá orando, era um monte, e eles estão no mar, será que de lá Jesus não estava os vendo? Então, por que o primeiro sentimento que me vem, a primeira coisa ruim que me vem diante de uma tribulação, é o sentimento de decepção? Você já se perguntou por isso? Quando nós estamos sendo provados, dentro daquilo que nós já sabemos, dentro daquilo que nós já conhecemos, o quanto nós ficamos decepcionados? Nós olhamos para um lado, para o outro, e a primeira pergunta é: por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Por que ali tem bênção e aqui é onde estou eu não tenho? Por que as coisas acontecem com o meu vizinho e não acontecem comigo? Quando era para mim e você, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres que cremos na palavra de Deus, enquanto homens e mulheres que conhecemos, que estamos ali todos os dias ouvindo algo a respeito, que estamos lá ruminando aquilo que nós temos aprendido, nesse momento, queridos, é o momento de ver como está a minha fé, se eu creio ou não em Deus, se eu vou passar pela luta cantando, salmodiando, louvando, ou se eu vou passar por essa prova guerreando comigo mesmo. É interessante que Jesus diz que no mundo vós tereis aflições, e nós sabemos disso, são muitas, mas você lembra que ele disse também: tem de bom ânimo, se alegra, vai passar, eu venci o mundo. Nós nos esquecemos disso, nós nos decepcionamos. O sentimento de decepção vem porque eu me esqueço dos meus momentos com Deus. Eu me esqueço que
Deus só vai fazer algo por mim, só vai acontecer na minha vida quando eu, homem, não puder mais fazer nada. Enquanto eu puder fazer alguma coisa, enquanto eu estiver me mexendo, enquanto eu estiver lutando contra aquilo, se eu não me render aos pés da cruz, não pode acontecer nada da parte de Deus, porque Ele só vai agir quando eu me entregar e dizer: papai, até aqui eu pude, agora eu não posso mais. Nós vemos situações onde pessoas chegam a um ponto da vida, eu não sei se você já se deparou com essa situação, de algum médico chegar para você e dizer bem assim: olha, o que nós podíamos fazer dentro da medicina foi feito, agora vocês, enquanto família, têm que se apegar a um Deus, tem que ver o que vocês vão fazer, porque da nossa parte nós já fizemos tudo. Essa é a mesma frase que vem para nós, é a mesma conversa que vem para nós quando nós estamos num momento difícil. Eu tenho que dizer: Deus, eu não posso fazer. O que eu podia fazer, eu já fiz, então o Senhor agora me direciona, me mostra, me conduz, e aí você vai derrubar de dentro do seu emocional tudo aquilo que está te decepcionando, e você vai crescer. Você vai caminhar, você vai andar sobre as águas, e você vai viver aquilo que o Senhor Jesus fez para você viver. Amém? Depois da decepção, queridos, nós nos deparamos com outro sentimento que é muito ruim. Todas as vezes que nós nos sentimos só, que nós estamos num momento de luta, de prova, além da decepção, nós sentimos solidão, nós nos sentimos só. Mas dentro dessa situação nós temos uma coisa engraçada. Dentro daquele barco tinha vários dos discípulos de Jesus, mas ainda assim bateu uma profunda solidão. Eu me sinto só, porque as pessoas estão à minha volta e eu não consigo entendê-las, eu não consigo perceber a ação delas, de tão grande é a minha decepção. E a minha decepção me leva a essa solidão. O não crer que Deus vai fazer, o não crer que vai acontecer comigo, a guerra que eu estou vivendo, a luta que eu estou vivendo, ela é tão grande para mim, que eu não consigo entender, eu não consigo ver quem está na minha volta. Eu vejo a minha decepção, eu me sinto só, a solidão aumenta, e eu esqueço que Deus está comigo. Uma das passagens bíblicas que lembra bem isso para nós é lá em 1 Reis 19, versículo 14 e 18, quando Elias diz assim: só sobrou eu. Você se lembra disso? Todos os profetas são mortos e só sobra Elias. E ele diz: só sobrou eu. Só sobrou eu, e ele se esconde. Ele vai embora para uma caverna. Queridos, nós temos que entender que nós não estamos só. Eu vou me sentir decepcionado e vou entrar em solidão se eu achar e se eu esperar algo em quem está à minha volta. O meu socorro vem do Senhor, a minha força vem de Deus. Então não importa o que eu estou passando, eu tenho que procurar me chegar aos pés da cruz todos os dias. E isso chama-se devocional. Aí mais uma vez eu te pergunto: como estamos?
eu e você diante de Deus? Como está o seu momento com Ele? Nesse momento de caos, de pandemia em que estamos vivendo, de tantas incertezas, como está você e Deus? Você está aos pés da cruz? Você tem se colocado ali todos os dias? Você tem mergulhado na palavra? Você tem aproveitado para meditar, para cantar um louvor, para se colocar diante dele e fazer o seu culto racional? Ou você está sempre esperando alguém? Por que não faz? Por que não parte você mesmo para a atitude, para a ação, e faz o seu culto, o seu momento de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu preciso falar contigo. Por que você não inicia um diálogo com Ele? Pela manhã, na hora do almoço, à noite. Nós temos que ter esse momento, nós precisamos. A nossa solidão só vai ser abatida quando nós entendermos isso e nós vivermos verdadeiramente uma palavra. Jesus sentiu na cruz o pior sentimento que poderia ter sentido: o afastamento, o distanciamento, a separação dele com o Pai. Mas ele permaneceu fiel e venceu a morte. Nós também precisamos fazer isso. Nós vivemos num mundo que nos desafia. São provas todos os dias. Mas Jesus disse para nós que Ele venceu o mundo. E que nós faríamos as obras que Ele fez e maiores do que Ele fez. Então existe uma promessa. Se existe uma promessa, eu tenho que lutar por ela. Eu tenho que buscar viver essa promessa. Amém? Em terceiro, nós vamos para um sentimento de incredulidade. Não importa o tamanho da prova. Se estamos confiantes em Deus e sentimos sua presença, é fácil suportar. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, lá em Salmos 47. Então, queridos, se um abismo chama outro abismo, se um sentimento e um pensamento de incredulidade, vai chamar pensamentos de incredulidade, vai trazer em mim sentimentos de incredulidade, vai trazer em mim sentimentos de decepção, vai trazer em mim sentimentos de solidão, porque um abismo está puxando o outro. E eu tenho que crer em Cristo. Já aconteceu, o Senhor venceu. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então tem de bom ânimo. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que quando Jesus fala que nós teríamos aflições, Ele diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então o mundo já está vencido. Cabe a nós permanecer. Cabe a nós estarmos firmados em sua palavra. Cabe a nós seguirmos os seus passos em todo o tempo. Cabe a mim e a você ter fé. E a nossa fé, ela é provada a cada dia. Eu sei que não é fácil para nenhum de nós vivermos o que estamos vivendo. Eu tenho dito que, como cristão, às vezes eu me envergonho, porque como cristão, às vezes nós não acreditamos na palavra e nós estamos vendo ela se cumprir a cada dia, bem embaixo do nosso nariz. Tudo o que está acontecendo com o mundo hoje, queridos, está nesse lindo livro. Tudo o que nós estamos vivendo é só cumprimento daquilo que está escrito. Então, por que a decepção? Por que a incredulidade? Por que o desânimo? Por que a falta de fé? O nosso lugar não é aqui. Nós somos passageiros em terra estranha. Você se lembra disso? O mesmo aconteceu conosco. O mesmo acontece conosco. Se Jesus não resolver meus problemas hoje, meu coração já passa a duvidar que um dia Ele os resolverá. Se não vejo uma saída, meu coração já se desespera.
eu já fico com medo. O sentimento de incredulidade é muito grande. Esperar no Senhor, confiar em sua palavra, esperar que Deus irá fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer. Quando nós falamos de incredulidade, eu lembro de um dos discípulos, lá em João 20, 24 a 29. Quando os discípulos reunidos começam a contar tudo aquilo que eles viram e que conversaram com Jesus, ele já ressuscitado, e Tomé, que ali não estava, diz: não, eu não acredito, eu não creio, se eu não colocar o meu dedo no lado dele onde foi furado, ou no buraco onde cravaram os pregos, eu não acredito. E é interessante que Jesus aparece uma outra vez e chama ele: Tomé, estão aqui as minhas marcas, ponha o seu dedo. E Tomé só acredita porque ele tocou em Jesus. Até quando viveremos isso? Até quando viveremos como Tomé, esperando acreditar só naquilo que estamos vendo, só naquilo que nós palpamos e sentimos? Não seria isso falta de fé? Não seria isso uma incredulidade? Não seria isso uma falta de viver como o Espírito de Deus, de ser direcionado por Ele? Não importa as decepções que estamos passando, não importa as frustrações, no momento certo Deus vai agir, mas Ele vai agir quando eu não puder mais agir. E Ele não vai agir dentro da minha insensatez, dentro da minha ignorância. O Senhor quer que nós sejamos guiados pelo Seu Espírito, que foi para isso que Ele o deixou aqui conosco. Então, meu irmão, eu não sei como está a sua vida hoje, mas lá na cruz, a hora mais escura, no pior momento da crucificação, Jesus olha para o céu e diz: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, será que você já fez isso em algum momento? Pai, não sou mais eu não dou mais conta. Eu já tentei de tanto jeito, eu já errei tanto, e eu preciso do Teu auxílio agora, eu preciso da Tua direção, eu não sei mais o que fazer. Não sou mais eu. Me direciona, resolve por mim, me dá graça, me fortalece, me renova, me restaura. Quando você fizer isso, as provas revelam em nós uns sentimentos ruins, mas o exemplo de Jesus e o poder da Sua palavra são mais suficientes para vencermos qualquer sentimento que nos faz sofrer. Creia em Cristo, coloque a sua vida diante dEle, diga para Ele: Pai, estou aqui, Senhor, preciso de Ti, sem Ti eu nada posso fazer. Não importa se é uma dívida, não importa se é doença, não importa o que você está passando, deixa o Senhor dirigir a sua vida. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te ensinar o caminho que você tem que andar, deixa Ele te dirigir por esse caminho, e não tenha medo, não se desespere, se coloque aos pés da cruz. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos aonde você está. Eu quero que você, nesse momento, busque dentro de você aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te deixado distante de Deus, aquilo que te trouxe mais sentimentos ruins, e que você diz: não, eu estou só, não, isso aqui não é para mim, por que eu estou passando por isso? Não, chegou a hora de você apagar tudo isso diante de você, e chegou a hora de você dizer: Senhor, eu estou aqui,
o que eu podia fazer foi feito, e eu dependo do Senhor agora. Curve a sua cabeça por uns instantes. Vamos juntos levantar um clamor. Amém. Senhor, nós te damos graça neste momento, pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, compartilhamos a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada homem, cada mulher que tem essa palavra, tem o alcançado. Aqueles que estão em casa, os que estão aqui. Senhor, que a Tua palavra possa nos moldar a cada tempo, a cada momento. Que nós não venhamos, Senhor, nos sentir tristes, abatidos. Que nós não venhamos estar, Senhor, como mortos, mas que nós venhamos estar como vivos, como a igreja que Te louva, que Te busca. E que nós possamos cumprir o Teu propósito. Que aonde quer que nós chegarmos, Senhor, que a Tua palavra possa ser ministrada. Que o Teu amor, que a Tua graça possa alcançar pessoas como alcançou naquele monte. Que o Senhor se preocupou com todas aquelas pessoas, até mesmo com a comida para dar a elas, Senhor. E o Senhor não se esqueceu de ninguém, e nem mesmo dos seus discípulos. O Senhor não os deixou desamparados no mar, porque o Senhor estava vendo eles em todo o tempo. Assim, da mesma forma como Tu está vendo a Tua igreja hoje. Então guarda, Senhor, cada família, cada homem, cada mulher, cobre com Teu sangue, direciona, Senhor, nos ensina a cumprir a Tua vontade, nos ensina, Senhor, a nos posicionarmos como filhos que somos, nos ensina a viver o Teu querer, nos ensina a viver a Tua vontade, Senhor, e que nós possamos ser sal, luz, onde quer que nós chegarmos, em um nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que Deus em Cristo os abençoe. Que o seu resto de semana seja abençoado. Que Papai do Céu esteja direcionando a sua vida, a sua casa, o seu lar. Amém? E que você seja uma bênção aonde quer que você chegar. Em o nome de Jesus. Amém.